Bom dia a você que nos acompanha nas reflexões diárias pelo canal IBE Fortaleza. Receba um cordial abraço nesse momento, o desejo de um dia maravilhoso na presença de Deus e também dos nossos semelhantes. Durante esses 2 últimos dias nós vimos a oração que está em João 17, a oração sacerdotal. Quando Jesus fez a primeira parte, ele orou ao Pai. Depois ele orou pelos seus discípulos e depois ele orou pelos futuros discípulos e pelo mundo. E eu fui fazendo por etapas e hoje nós vamos fazer o momento em que Jesus orou por si. João 17, de 1 a 5, registra a intimidade entre Jesus e o Pai. Conhecemos o Pai porque Jesus o revelou a nós. Vimos a sua glória cheia de graça e de verdade. João 17, de 1 a 5 diz: Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A primeira frase é impactante. Pai, chegou a hora. Jesus estava consciente de que a hora de sua partida havia chegado. Faltava pouco tempo para ser preso, julgado, sentenciado e executado. Jesus não negou a seriedade da situação, nem ficou calado. Primeiro, ele compartilhou com o Pai sua angústia e lhe pediu ajuda para aquela hora difícil, a fim de ser obediente até o final e enfrentar com coragem, inteireza e dignidade a humilhação, o escárnio, o sofrimento e a horrorosa morte de cruz. Também quero chamar a atenção para essa frase, chegou a hora, no grego. O grego utiliza uma palavra chamada kairos, que simboliza a hora X, a hora da oportunidade de Deus, a hora que Deus age, que Deus executa a sua vontade e realiza os seus eternos propósitos. E Jesus está falando exatamente desse tempo kairos. O tempo havia chegado e agora ele clama ao Pai por essa hora, porque seria uma hora extremamente difícil. Nós sabemos porque os discípulos lá já tinham tido dificuldade com Jesus, lá no Getsêmani, em uma madrugada de terror. Jesus ora, clamando: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas a verdade é que o cálice não passou e Jesus teve que bebê-lo, enfrentá-lo. E por amor à humanidade, ele se submeteu à vontade do Pai, porque essa era, sim, a vontade do Pai, resgatar a humanidade através do sacrifício do seu Filho. Quero chamar ainda a atenção sobre essa oração, quando ele vai falar no versículo 2, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna, que te conheço a ti e a Jesus Cristo, é uma grande notícia. A vida eterna começa aqui na terra e consiste em conhecer Jesus, que nos leva ao Pai. Nós sabemos lá em João 14:6, quando ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. A vida eterna consiste em desfrutar da comunhão com Deus, Deus poderoso, generoso, amoroso, com a família de Deus aqui na terra,
e algum dia com os que nos precederam para contemplar face a face o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O cuidado que Jesus dava à alma tinha como objetivo único revelar o Pai como aquele que vai saciar a sede da nossa alma. Ele não começa revelando o pecado em si, o erro, mas o amor do Pai, e deixa que a percepção desse amor revele então todas as buscas insensatas que fizemos até encontrar finalmente o Pai e podermos também desfrutar desse novo momento na nossa vida cristã, que é podermos contar com Ele, caminhar com Ele, poder finalmente chamá-lo de Abba Pai, Paizinho, como Jesus nos ensinou através da oração do Pai Nosso. Quando ele começou a ensinar a oração, a primeira frase da oração do Pai Nosso é Pai Nosso. É um Pai acessível que nós podemos buscar e que nós podemos contemplar e também podemos desfrutar do seu cuidado, da sua companhia e do seu amor constante e também o amor incondicional que ele tem derramado sobre nós. O outro fato dessa oração que eu quero chamar a atenção está no versículo 4, quando ele diz: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus tinha duas obras para fazer na humanidade. A primeira obra era a redenção, salvar a humanidade. E ele fez isso através da sua morte. E a outra obra que Jesus realizou foi o discipulado por meio da sua vida. Ele nos ensinou a ser verdadeiramente homem e poder nos ensinar como poderíamos nos relacionar, buscar a Deus e também nos amar nos relacionamentos mútuos, no dia a dia, ele sendo o exemplo para nós nesse sentido. Então, aqui eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, quando ele diz assim: a obra que me deste para fazer. Você sabe que obra Deus te deu para realizar? Qual a missão tem se destinado a ti? Você está no processo, já começou, precisa de ajuda para conseguir concluir? E eu queria te dizer: não abra mão dessa obra. Jesus não abriu mão da obra que Deus lhe deu para realizar. E nós também não devemos abrir mão da obra que Jesus também nos confiou, para que possamos concluí-la de acordo com a vontade de Deus. Temos uma missão, seja na família, seja na comunidade, seja na igreja, seja uma missão pessoal. E Jesus teve essa alegria de poder dizer: Pai, eu concluí a obra que tu me destes para realizar. E para concluir a nossa meditação, no versículo 4, quando ele vai dizer: Eu te glorifiquei na terra. Esse texto nota-se que Jesus roga do ponto de vista de quem já subiu ao céu, porque vencera no Espírito. No capítulo 16, versículo 33, ele diz: Tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele venceu mesmo. Nesse sentido, a obra estava consumada antes do brado que ele deu, quando ele disse: tudo está consumado. E com essa reflexão que nos encoraja, que nos abençoa e que nos impulsiona a continuarmos até completarmos a obra que Jesus tem nos dado, eu concluo a reflexão agradecendo a Jesus porque ele tem nos confiado uma obra tão grande, que é levar a evangelização até os confins da terra. Que Deus nos ajude, nos abençoe, que tenhamos alegria em sermos testemunhas onde Deus nos levar, e que essa alegria possa ser permanente, o nosso relacionamento com Deus e também a alegria de completar a obra que Jesus nos deixou em nossos corações e em nossas mãos, a obra da evangelização mundial e também do testemunho dos relacionamentos recíprocos dos uns aos outros e da vida que Deus deseja que a sua igreja viva para o louvor da sua glória. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha da Igreja Batista Esperança. E eu te envio então um grande abraço nesse momento. Amém.